Boa tarde, agradeço a presença de todos. Apresento vocês o professor Sérgio Lopes. Ele é mestre em administração de empresas, consultor empresarial há mais de 35 anos e também professor e palestrante nas áreas de gestão. Então, vamos hoje falar de um tema que muitas empresas têm nos questionado, que é sobre LGPD. Nós teremos um tempo curto, perdemos aqui 6 minutos com a tecnologia, peço desculpa, mas a gente vai compensar isso no final. Essa live em especial, nós vamos prolongar um pouquinho mais, com 45 minutos, dado o tema que é muito extenso. E o professor Sérgio, ele curtou bastante aí a sua apresentação, mas ele vai passar rapidamente pelos tópicos mais interessantes, mais importantes, e ele depois vai disponibilizar a sua apresentação completa. Tá bom, pessoal? Então, para que ninguém se fique preocupado em fazer anotações, a gente pode, então, começar aqui a nossa palestra. Professor, fique à vontade. Desculpe aí a dificuldade que nós tivemos aqui técnica. Tranquilo, isso é normal. Estamos todos aprendendo a trabalhar com essas tecnologias de ponta. Transmissão ao vivo não é fácil também, viu? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, mas de vez em quando as coisas acontecem. Vamos lá. Eu quero também agradecer a todos os presentes, o professor Robson, do CEPROSP, e também a ProLink Contábil, a nossa parceira. Lembrando sempre que a ProLink está no mercado desde 1999, oferecendo serviços com qualidade e segurança, serviços contábeis na área de contabilidade, fiscal, departamento pessoal, paralegal. E se você quiser conhecer uma empresa de qualidade, de ponta na área de contabilidade, entre em contato, principalmente para saber quais são os benefícios do convênio, da parceria que ProLink e CEPROSP detêm já há alguns anos. Ok? Então, com o convite do CEPROSP, com o apoio da ProLink, eu, professor Sérgio Lopes, pretendo, em 40 minutos, passar para vocês o essencial da LGPD, o que você não pode deixar de saber. No aspecto geral, o principal objetivo da LGPD é o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos cidadãos. A Lei 13.709, de 2018, ela, além de ter dado vida à LGPD, ela também criou uma autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agência federal que vai cuidar e vai proteger os dados de todas as pessoas físicas residentes no Brasil contra os vários desmandos, várias utilizações inadequadas, as utilizações sem autorização de todos nós. Então, a ANPD está aí para fiscalizar o relacionamento das empresas com as pessoas físicas, que são as portadoras dos direitos de todos os seus dados pessoais. E as perguntas que não querem calar. Essa lei vai pegar? Já pegou. Quais departamentos serão afetados? Todos que mexem com dados de pessoas físicas. Quais processos serão afetados? Todos que tratam dados de pessoas físicas dentro da sua organização. Por isso, fique atento. Por onde começar as primeiras providências? Antes que alguém me pergunte, eu já digo, isso aqui é o primeiro cardápio, a primeira sequência. Leitura detalhada e interpretação da lei. Ninguém consegue trabalhar com a lei se não entendê-la na sua essência. Então, primeira lição, leitura detalhada e interpretação da lei. A lei é curta, 65 itens, 65 cláusulas, é fácil de entendimento. Planejamento e cronograma das etapas, responsáveis e prazos. Vou mostrar para vocês o modelo de um planejamento, de um cronograma. Palestra de sensibilização, esse tipo de palestra que estamos fazendo aqui, só que o dobro, talvez o triplo do seu tempo, para uma comunidade interna de uma empresa, onde haveria a possibilidade de troca de informações, de perguntas e respostas, e com mais detalhes dentro do contexto. Criação do comitê de implantação da LGPD, que a empresa tem que criar um comitê de implantação. Nomeação do DPO, a empresa tem que nomear um encarregado de proteção de dados, que já o mercado automaticamente já transformou na sigla DPO, que é Data Protection Operator, então, operador de proteção de dados, que é o termo em inglês que vai ser utilizado pelo mercado. Termo de consentimento de empregados, diretores, prestadores, todos, sem exceção, deverão assinar um termo de consentimento
para que a empresa possa utilizar os seus dados, desde cadastramentos para diversos fins, até o uso em campanhas promocionais, marketing e tudo mais. Lembrando que imagem e som são direitos de titulares, então a imagem e som também estão sendo reguladas pela LGPD. Planejamento dos componentes dos registros de dados. Todos os dados coletados pela sua empresa de pessoas físicas têm que ser planilhados e analisados. E feito um mapeamento do fluxo de dados para correção de algum tipo de distorção, de alguma divergência e, posteriormente, elaboração de procedimentos para formalizar o fluxo de dados da empresa. Esse é um exemplo de cronograma de implantação da LGPD. É apenas 14 atividades, o cronograma completo tem quase 30 atividades, então você elabora atividade por atividade, por semanas, e você pode estabelecer também responsáveis por conta das atividades. Eu tenho alguns cronogramas em andamento em algumas empresas que estão variando em torno de 48 semanas, em torno de 60 semanas. Isso depende muito do tamanho da empresa. Eu tenho feito cronogramas para 24 semanas e depois tem alguma série de atividades que ficam no aguardo do atendimento dessas primeiras 24 semanas para depois serem projetadas no cronograma. Então, sem cronograma vai ser difícil você caminhar, porque são atividades muito complexas, algumas delas se sobrepõem às outras, algumas delas você tem que trabalhar primeiro uma para depois a seguinte, por conta da sinergia. Então, todas elas envolvem muita atenção, muita cuidado, muita concentração para serem realizadas. E tem que ter a participação de praticamente todo o pessoal da empresa, que você tem que desenvolver uma série de atividades com eles. Quais são os ativos envolvidos? Base de dados, documentos, equipamentos, locais físicos, ou seja, setores, filiais, departamentos, lojas, se você trabalha com lojas, pessoas, que são o nosso principal ativo, os sistemas, que são os processos de trabalho, e as unidades organizacionais. Essa LGPD precisa que a sua empresa tenha um organograma bem definido, por conta das atribuições que vão ser dadas aos organogramas, as atribuições funcionais que vão ser dadas às pessoas e as referências na política de privacidade, nos procedimentos, no manual de gestão de risco, no manual que você vai fazer para atender às exigências da LGPD. Os principais focos da LGPD. Poderíamos ficar nessa único slide por muito tempo, porque são exatamente esses os principais focos. Ou seja, se você entender como isso funciona, você vai estar dando um grande passo para o entendimento da LGPD e iniciar a sua implantação. Então, aqui nós temos o termo de consentimento dos titulares, nós vamos falar mais um pouquinho, que é um documento que os titulares de dados vão ter que assinar para você poder trabalhar com os dados pessoais deles, a política de privacidade, que é um documento que a sua empresa vai elaborar e implementar no seu site, ela vai ficar gravada no site, e todas as vezes que alguém tentar entrar no seu site para fazer uma navegação, vai ter que concordar com os termos da política de privacidade, caso contrário, não vai poder entrar. Relatório de impacto à proteção de dados é um relatório que você vai fazer para entregar a NPD para dizer para eles quais são os procedimentos que você usa atualmente, quais são os dados que você coleta, quando você arquiva esses dados, qual é a tecnologia que você usa, quais são as ferramentas de proteção de dados e, acima de tudo, quais são as suas ações preventivas e corretivas para evitar os vazamentos e os ataques cibernéticos. O Comitê de Implantação da LGPD é um comitê com algumas pessoas da empresa que não são diretores, para não haver depois sobreposição de tarefas, que vão conduzir todo o processo de implantação da LGPD na empresa. Incidentes e vazamentos, que vão estar trabalhados em documentos chamados procedimentos e no relatório de gestão de risco, onde você vai explorar as possibilidades de acontecer de incidente, de ataque cibernético e de vazamentos de dados pessoais que poderão ser causados de forma aleatória, até de forma provocada por alguém dentro da organização. A gestão de risco é um estudo que você vai fazer para dizer para a NPD aqui quais são os riscos que correm o vazamento de seus dados nos seus cadastros, nos seus arquivos, e como você pretende combater. O treinamento do pessoal é fundamental,
todos devem ser treinados dentro da organização, absolutamente todos, desde o porteiro até o presidente da empresa, porque todas essas pessoas têm contato com outras pessoas, visitantes, clientes, fornecedores, candidatos a isso, candidatos àquilo, empregados, relacionamentos interpessoais. Então, é preciso que todos os membros da empresa saibam como devem se comportar a partir de agora em relação a tratamento de dados pessoais, que são o objeto dessa legislação. Revisão de contratos. Professor, professor, está para falar um pouco, só um pouco mais alto, por favor, que a recepção está ficando baixa do outro lado. Tá bom. A revisão dos contratos, todos eles devem ser revisados, os contratos que você mantém com fornecedores, com clientes, com quadro de pessoal, com consultores, com PJs, todos esses quadros, esses contratos devem ser revisados para a introdução de cláusulas de proteção de dados provenientes da LGPD. A política de tratamento dos dados, que é um documento que você vai elaborar, onde qual vai estar escrito como é que você trabalha com os dados que você recebe das várias fontes externas com quais você tem contato. E a nomeação do DPO, que é o encarregado de dados, é alguém que vai ficar ali no meio de campo entre a empresa, os titulares de dados e a NPD. Então, sempre que acontecer alguma ocorrência, o DPO vai ter que ser envolvido para buscar soluções por conta de vazamentos ou de incidentes provocados por ataques cibernéticos. Os 6 termos que não vai mais sair da sua vida: dado, titular dos dados, controlador, operador, encarregado de proteção de dados e a NPD. Por que não vão sair mais da sua vida? Porque daqui para frente você vai estar sempre pensando em dados como sendo os vários, vamos imaginar um registro de um cadastro, ali tem vários campos, cada campo tem um dado, nome, endereço, telefone, e-mail, WhatsApp, idade da pessoa, sexo, altura, peso, todos esses são dados pessoais que pertencem ao titular de dados. O titular dos dados quem é? Somos nós, pessoas físicas, que somos proprietários de todos os nossos dados pessoais, inclusive som e imagem, o som que nós emitimos numa palestra, no Facebook, no LinkedIn, né? E a nossa imagem, que pode ser coletada a qualquer momento, mas para ser veiculada precisa de autorização. O operador, o controlador, quem é o controlador? É a empresa em que nós trabalhamos. A empresa é a controladora dos dados. O operador somos todos nós que utilizamos esses dados para algum tipo de tratamento. Nós coletamos, tratamos os dados em nome da controladora. Então, a empresa é controladora, nós somos operadores. Se você é uma empresa que presta serviço para uma outra empresa, você é, ao mesmo tempo, controlador e operador. Então, é operador em nome da controladora maior e é controlador interno dentro da sua própria empresa. O encarregado de proteção de dados, DPO, que é a pessoa que vai fazer esse meio de campo entre titulares e a empresa e a NPD, e a própria NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é que está surgindo agora no nosso cenário, é um órgão executivo do nível federal que vai fazer todo esse trabalho de fiscalização e regulamentação das relações empresas, pessoas físicas. São 19 tipos de tratamento de dados: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Para cada tipo de tratamento, a sua empresa deverá ter um procedimento formal de como esse tratamento acontece, com os seus inícios, meio e fim, ou seja, o fluxo do dado para o acesso, o fluxo referente à reprodução, à transmissão, como se dá a distribuição, como se dá o processamento. Então, a sua empresa vai precisar mapear todos os dados com que ela trata e identificar quais são desses 19 tipos de tratamento, quais são os que ela faz, quais são os que ela trabalha. Pode não ter difusão, pode não ter extração, pode não ter avaliação ou controle da informação. Então, você vai trabalhar somente com aqueles que a sua empresa tiver. E eu repito, para cada um deles, um documento normativo, um procedimento no qual está escrito como a sua empresa trabalha dentro desse tipo de tratamento de dados. Importante você saber, para tratamento de dados pessoais, na maioria dos casos, você vai precisar ter um consentimento
do titular do dado. Esse consentimento é um documento que você vai elaborar, geralmente ele tem 2 a 3 páginas, porque ele é super detalhado, e o proprietário do dado, o proprietário da identificação, o titular do dado, vai assinar esse documento que, por exigência da lei, tem que ter a seguinte frase: este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual, aí tem os dados pessoais da pessoa, o João da Silva, portador do RG tal, do CPF tal, morador na rua tal. Então, você tem que ter esse documento com essa frase obrigatória. Parece bobagem, parece exigência de consultor, parece... não, isso está na lei, faz parte da legislação. É obrigatório que você coloque essa frase para começar. E o que é o consentimento? É um documento que o titular vai assinar dizendo que ele onde está escrito que você coletou os seguintes dados pessoais dele, nome, endereço, telefone, RG, etc., para as seguintes finalidades, para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, ali, nesse documento, você detalha o que você coletou, quais são as finalidades, e, no final, se ele concordar com isso, ele assina e põe data. Isso vai servir para que você possa trabalhar com o dado dele de forma tranquila, sem qualquer preocupação, sem qualquer problema, sem causar qualquer tipo de prejuízo para a sua empresa. O que você não pode esquecer, daqui para frente, o titular tem direito de questionar e solicitar sua exclusão dos cadastros. Então, a qualquer momento, ele pode questionar a sua empresa, o que você está fazendo com os dados que você coletou, e ele pode também dizer, olha, eu não quero mais que você trate os meus dados, não quero mais que você me mantenha no cadastro, você me tira daí, porque estou solicitando. E para fazer isso, ele tem que seguir um ritual, que é preenchimento de um requerimento, etc., e nem tudo que você tem sobre ele você vai poder tirar, porque você vai manter alguns dados por exigência legal. As empresas devem manter registro das operações. Todas as operações que você fizer com dados de uma pessoa física tem que estar registrado. Para quem tem essa vivência na área de TI, vamos transformar isso, vamos traduzir para o log. Você tem que ter um log em todos os programas automatizados que tratam os dados pessoais das pessoas. Fez uma operação de inclusão, o log. Fez uma operação de transferência, log. E modificou o campo de endereço, log. Modificou o campo do salário, log. Modificou alguma coisa do cliente que você está trabalhando, log. Então, o log tem que estar presente em todas as operações que você realiza. A lei é omissa em relação a quanto tempo você vai ter que guardar isso. Então, por enquanto, tem que guardar de eterno. Pode ser que saia uma regulamentação a respeito. As empresas devem nomear o DPO. Isso é o que também está na lei, é o famoso encarregado de proteção de dados. Empresas devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. Você tem que desenvolver várias medidas de segurança no âmbito da TI, no âmbito administrativo, arquivos físicos também devem ser tratados, você tem que escrever em alguns procedimentos como você mantém a segurança de acesso a armários, a arquivos, a pastas. Então, não é só no âmbito da TI, também em todos os outros documentos físicos que circulam pela sua empresa, que ficam arquivados, às vezes até arquivados em lugares indevidos, às vezes em pastas que são de fácil acesso por qualquer pessoa. Então, você vai ter que reorganizar todo o seu processo de arquivos físicos e virtuais dentro da sua organização. E escrever sobre isso, escrever procedimentos para registrar como é que você vai tratar os dados, seja nas pastas virtuais, seja nas pastas físicas. Eu até costumo brincar quando eu faço essa palestra. Lembra aquele armário de aço fiel que você tem jogado lá no fundo da sala, que tem um monte de pastas que nem quase que as gavetas não abrem mais? Então, aquele armário de aço fiel também vai precisar ser objeto de estudo, de limpeza, de procedimento e até de chave para ele poder se manter fechado, que é o que a lei exige. Os incidentes de segurança, vazamentos ou ataques cibernéticos devem ser comunicados à NPD. Empresas devem elaborar o relatório de impacto à proteção dos dados, ou seja, relatórios em que você escreve todas as formas de como você coleta os dados, como você trata os dados, como você arquiva os dados, que você faria se os dados fossem vazados, ou seja, normas e medidas
de recuperação, de proteção aos vazamentos de dados e também medidas corretivas e preventivas. E empresas devem elaborar relatório de gestão de risco de vazamento ou ataques e medidas preventivas e corretivas. O que é a gestão de risco? É você, enquanto empresa, se perguntar qual é o risco de vazamento dos dados dos nossos clientes, quais são os riscos de vazamento dos dados dos nossos colaboradores, quais são os riscos de vazamento dos dados dos nossos fornecedores. Então, tem que explorar os potenciais riscos, tem que trabalhar com eventuais, com as hipóteses de que seus arquivos podem ser atacados, podem ser roubados, podem ser fraudados, eles podem se perder no incêndio, eles podem se perder numa enchente, o teto pode desabar, eles podem se perder por qualquer que seja o motivo. Então, tem que explorar todas as possibilidades e escrever isso no relatório de gestão de risco para entregar para a NPD. Olha, se nós perdemos os arquivos por conta de um ataque cibernético, nós teremos como recuperar dessa forma. Então, você tem que escrever como recuperar. E não pense que todos estamos livres de ataques cibernéticos, não. Vocês devem ter acompanhado, do início de novembro para cá, quantos ataques cibernéticos já aconteceram na nossa comunidade de informática, órgãos públicos federais, órgãos públicos municipais, empresas particulares, estamos sofrendo ataques cibernéticos diretos, sem contar a notícia que saiu ontem do vazamento por conta dos dados do pessoal do Covid, por conta de uma negligência, talvez, do esquecimento de um funcionário que deixou lá um arquivo em aberto e isso acabou se tornando público. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado aqui para frente, como nós vamos trabalhar com os equipamentos, com os sistemas, com os firewalls, com tudo aquilo que diz respeito aos dados de pessoas físicas com que as empresas trabalham. Sanções administrativas. Observem vocês que as sanções são relativamente pesadas. Advertências, multas, multa diária, publicização, bloqueio de dados, eliminação de dados pessoais. E, pelo que eu tenho acompanhado no mercado, as empresas estão mais preocupadas com a publicização da infração. É o item 4. Publicização significa confirmado que houve uma infração, que houve um vazamento, que houve um ataque, que houve uma perda, que houve uma fraude. A empresa se obriga a publicizar, a empresa se obriga a dar vida a essa informação, publicando no seu site o que aconteceu, por que aconteceu e como ela se recuperou. As empresas temem pelas suas reputações por conta dessas publicizações. Então, é preciso tomar sempre o máximo cuidado. A multa se paga com dinheiro, 2% do faturamento, chegando a 50 milhões, para aquelas empresas que têm faturamento de milhões de reais por ano. Sua empresa fatura R$1 milhão por ano, os seus 2% vai ser aí, no máximo, R$20 mil em termos de multa. Mas é uma multa por ocorrência. Se ocorrer 3, 4 vezes, você vai pagar 3, 4 vezes. Então, é isso que vai acontecer. A mudança envolve 3 elementos-chave. Não é só aspecto técnico, não é só aspecto legal. É o aspecto, principalmente, da cultura. As empresas vão ter que mudar a sua forma de trabalhar, sua forma de reagir, sua forma de se comunicar entre si e com o mercado. A empresa vai passar a ter formas referenciais, padrões, e não vai poder fugir desses padrões. A própria lei diz que o controlador tem que escrever qual vai ser o procedimento e o operador, que é o seu funcionário, vai ter que cumprir esse procedimento sem qualquer desvio. Então, mudança de cultura vai ser fundamental. As empresas têm que começar a olhar para dentro de si mesmo para perguntar onde nós temos que corrigir, onde nós temos que modificar, como é que nós temos que passar a trabalhar. Mudança de cultura significa mudanças de comportamento de pessoas, mudanças de atitudes, e mudança de processos. Os processos de coleta de dados, os processos de tratamento de dados, os processos de arquivo de dados, de compartilhamento de dados, os processos de informações a terceiros sobre os dados coletados, trabalhados, todos eles também deverão ser alterados em sua essência. Então, a cultura, as pessoas, os processos serão fundamentais para que a sua empresa possa implementar as questões de ordem de natureza legal, que estão discriminadas na lei, e que se transformam em questões de natureza técnica. Por exemplo, toda revisão
de toda a sua tecnologia, de toda a sua parafernália de hardware, de software, de firewalls, de conexões, de backups, tudo isso tem que ser revisado para tornar a sua empresa cada vez mais segura. Uma das coisas que eu tenho recomendado é que as empresas façam um mapeamento de todos os equipamentos eletrônicos que são usados em seu nome, inclusive os notebooks dos diretores, dos gerentes, daquele pessoal que leva e traz o notebook diariamente para casa, né, para trabalhar em casa, para fazer alguma coisa à noite, ou porque até um notebook que é de propriedade pessoal dele, mas ele usa na empresa. Tudo isso tem que ser revisado. E, dependendo da situação, você, enquanto empresa, tem que bloquear esse tipo de utilização. Você tem que passar a proibir o tipo de utilização. Às vezes, um notebook, por exemplo, de um vendedor, onde tem todos os dados cadastrais dos clientes. Imagina que ele leva e traz esse notebook diariamente para casa. E um belo dia o carro dele é assaltado, ou ele mesmo, sem carro, ele está na rua andando e ele é assaltado e leva o notebook embora dele. Ora, se lá dentro tem dados de pessoas físicas, sejam clientes, sejam parceiros, sejam fornecedores, ele tem que fazer um BO na delegacia de polícia, ele tem que informar a empresa tem que dar publicidade ao fato, a empresa tem que informar a NPD e a empresa vai ficar visível a toda a comunidade e vai se mostrar vulnerável por conta de uma situação que a empresa não tratou. Então, eu recomendo que vocês mapeiem toda essa parafernália existente, mapeiem todos os softwares, mapeiem todos os cadastros, tratem os fluxos de dados, né, com a seriedade necessária para criar as políticas, os procedimentos e começarem a trabalhar exatamente nessa implementação. Voltando lá no início, vou começar por aonde? Por levar palestras desse tipo de sensibilização para todo o quadro pessoal, para já providenciar a eleição, ou não é bem eleição, indicação do DPO, a criação do comitê, para começar a trabalhar o termo de consentimento, começar a trabalhar a política de privacidade, são os primeiros passos, começar a montar um cronograma de trabalho, e com isso a empresa vai começando a criar jeito, a criar cultura, a se fortalecer, a aprender e aplicar o que é a LGPD. Né? E é assim que, dentro do que me foi pedido, em termos de 30 minutos, é o que eu podia falar para vocês como essencial. Aqui, esse último slide é um pequeno currículo meu, que o Robson fez a gentileza de comentar. Então, todo mundo já sabe que eu sou, né, administrador, consultor, professor, etc. Mas o importante é que vocês entendam que a LGPD veio para ficar, que a LGPD precisa ser trabalhada com carinho, precisa ser levada a sério, precisa criar uma equipe ou várias equipes para trabalhar a LGPD dentro da empresa, envolve área comercial, envolve financeiro, envolve TI, envolve RH, envolve administração, envolve finanças, envolve a diretoria e, acima de tudo, a própria diretoria da empresa tem que ter consciência oficial, consciência definitiva que com essa lei não se brinca, porque se houver uma denúncia, vocês vão pagar caro por isso. Não é uma ameaça minha, é a lei que diz, se houver denúncia, nós vamos atrás e, se a denúncia se confirmar, você vai ser submetido a um elenco de penalidades. Então, é importante você lembrar que nós trabalhamos com pessoas, e pessoas, às vezes, algumas delas não têm muita consciência, e se elas percebem que elas podem tirar algum proveito dessa lei, colocando a sua empresa na parede, acusando a sua empresa de um vazamento de um dado, né, e até você conseguir se defender, muita água vai rolar por baixo da ponte e muito dinheiro você vai gastar. Então, precisa tomar muito cuidado, acabar com a informalidade dentro da empresa, acabar com agendas, acabar com anotações por fora, mantenha-se sempre dentro das formalidades, procure trabalhar dentro dos procedimentos legais, procure seguir as políticas que são políticas específicas da LGPD, e com isso você vai estar sempre de acordo com o que a legislação obriga você, e garanto a você que essa é uma das legislações eu vou chamar assim, mais difíceis de serem implementadas, porque ela não só envolve todas as pessoas dentro da empresa, mas ela procura transformar os procedimentos em processos formais. E a gente sabe que, até por nosso próprio modo de ser, né, enquanto latinos, enquanto brasileiros,
nós primamos sempre que possível pela informalidade, e essa informalidade pode trazer algum prejuízo para você daqui para frente. Ok? Então, eu fico agora à disposição, como nós temos mais 10 minutos, então quem fica à vontade, Robson, se você tiver alguma pergunta aí, algum questionamento, ou mesmo quem está nos assistindo, se tiver algum tipo de pergunta, fique à vontade para nós trabalharmos. Professor, está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria já de esclarecer? Gostaria de estar fazendo uma pergunta diretamente para o professor? Fiquem à vontade. Por favor, levantar a mão se for o caso, que eu vou então identificar aqui. Professor, se quiser fazer seus comentários adicionais, fique à vontade, tá? Por enquanto, sem dúvidas no momento. Esses 30 minutos foram... Eu separei os principais tópicos, né? Já que você me pediu para falar sobre o essencial. O essencial foram esses tópicos, em termos de preciso internalizar a legislação, todos na empresa precisam entender que é uma legislação séria, não dá para brincar, precisa ter muita documentação. E aqui me faz lembrar, né, o papel do famoso analista de OIM, né? Ou alguém, uma profissão que esteve em alta nos anos 60, 70, alguns anos 80, que depois deixou de existir até por conta das facilidades tecnológicas, dos vários softwares, recursos que apareceram ao longo dos anos. Parecia que o OEM estava extinto, né? E agora é uma grande oportunidade do OEM voltar, né, sair das cinzas, se recuperar daquela imagem, né, que ficou lá atrás no passado. Não precisamos mais de OEM. Esse processo, a LGPD é basicamente uma lei que vai ser implantada com técnicas de OIM na sua empresa. Por quê? Vai envolver cadastros, vai envolver organograma, vai envolver atribuições, vai envolver papéis, planilhas, sejam elas virtuais ou físicas, vai envolver políticas, procedimentos e vai envolver, inclusive, vamos chamar assim, rotinas de proteção aos arquivos, tanto físicos como os virtuais. Então, para mim, é um grande exercício, é uma espécie de ressurreição do profissional de OIM, e se a sua empresa tiver alguém que tenha essa habilidade, ele pode ser um dos membros da equipe e, com certeza, vai dar muito conta do recado, né? Se você me perguntar, precisa de advogado? Sim, você vai precisar de uma assessoria jurídica para fazer uma leitura do documento que você escrever, para ver se não ficou nada de fora, para ver se todas as cláusulas estão sendo atendidas. É bom você contar com uma assessoria jurídica, até por conta de algumas terminologias da lei que não são do nosso dia a dia, não são do nosso métier, e é do próprio da área jurídica. Mas não é uma lei que vai ser, vamos chamar assim, implantada apenas e tão somente com o trabalho da área jurídica. Eles deverão participar do processo, vão ficar na retaguarda, vão te ajudar a montar os documentos, vão te ajudar a interpretar a lei, mas quem vai realmente escrever os procedimentos, levantar os fluxos, levantar os papéis, levantar os dados, serão os profissionais de sistemas, os profissionais de proteção de dados, os profissionais de OIM, que são os profissionais que estão mais mão na massa dentro dos processos, dentro das organizações. Professor, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: Carlos Landim está fazendo a seguinte pergunta. Empresa que tem parceiros, né, sendo essas empresas independentes, como fica essa condição em relação à LGPD? Pois é, a empresa e seus parceiros têm que assinar contratos. Se ainda não tem que ser assinados. Eu imagino que ele esteja se referindo aos PJs, né? Mas se não tivesse se referindo aos PJs, eu aproveito e faço essa menção. Todo relacionamento empresa com terceiros tem que ser assegurada, tem que ser respaldada por um contrato de relacionamento, seja um contrato de parceria, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço autônomo, através que receba via RPA. Então,
essas pessoas terceiras da sua empresa são consideradas os operadores da sua empresa. Imagina que você seja um grande polvo e você tem tentáculos, 8 grandes braços, e nas pontas dos braços tem outras empresas que prestam serviço para você, né? Então, essa empresa que presta o serviço em seu nome vai ter que ter um contrato de relacionamento e ela vai ter que ter também ela vai ter que também implantar LGPD lá, e no contrato que vai ser assinado entre ela e a sua empresa vai ter algumas cláusulas correspondentes à LGPD, nas quais vão estar escritos, entre outras coisas, que a empresa X se compromete a zelar com segurança, a privacidade dos dados que estão sendo colocados à disposição dela para a realização das atividades que foram contratadas. Tem mais aí umas 2 ou 3 cláusulas que seria bom colocar. Então, as cláusulas de LGPD vão servir de link entre a sua empresa e o seu parceiro, a sua empresa e o seu autônomo, a sua empresa e o seu PJ. Ah, mas é PJ, por trás do PJ tem uma pessoa. Ele, enquanto pessoa física, é com quem se relaciona com você, em nome da empresa dele. E a empresa dele, né, por enquanto, segundo a lei, também vai ter que ter implantação da LGPD. Eu digo por enquanto, porque pode ser que a NPD, quando ela já estiver operacionalizada, já estiver funcionando, pode ser que eles lancem aí algum tipo de uma LGPD para micro e pequena empresa, porque o legislador pensou numa só organização, pessoa jurídica, de qualquer porte, de qualquer mercado, de qualquer atividade, igreja, clube, hotel, comércio, armarinho da esquina, padaria, indústria, banco, qualquer que seja a empresa, tem CNPJ, tem que se enquadrar. Mas a gente sabe que a realidade do nosso país ela é cheia de altos e baixos, tem muita heterogeneidade, então pode ser que vá sair alguma coisa que reduza um pouco as exigências para micro e pequenas empresas. Mas não conte com isso. Comece desde já a trabalhar na LGPD integral, que é a que você vai conhecer. Conheceu agora alguns pequenos aspectos, e eu recomendo que você já baixe a LGPD para o seu computador e aproveite aí esse final de semana para dar uma leitura detalhada na lei e começar segunda-feira, imediatamente, fazendo uma reunião com a sua diretoria, trazendo à tona a LGPD, já criando o comitê, já elegendo encarregado, já começando a fazer uma tradução da lei dentro da sua organização, e aí você vai no passo a passo. Professor, se você quiser, inclusive, interromper o compartilhamento de tela, se desejar, fica à vontade, tá? Tem mais uma pergunta aqui, tá? Tá bom, vamos lá. Doutora Lucilene, perdão. Minha empresa colhe dados básicos, nome, cargo, telefone, etc., e-mail, etc., e armazena em CRM homologado, que possui controle e políticas, né, e política própria. Mesmo assim, eu preciso ter controle e política? Mesmo assim, você precisa ter controle político, mas vamos retornar um pouquinho lá na coleta dos dados. Lá na coleta, você já tem que ter um termo de consentimento de todos aqueles que você vai estar coletando os dados. Eles têm que consentir que você trabalhe com os dados dele, cadastre no CRM, utilize esses dados para as suas rotinas internas na área comercial, na área de marketing, na área de divulgação, use esses dados para as suas estatísticas internas, para as suas promoções, e dentro do CRM você vai, e quando você escrever o relatório de impacto, você vai dizer para a NPD, tratamos os dados com o uso de um software tal XYZ, do fornecedor tal, adquirido em tal data, que está devidamente homologado, e nesse tratamento nós fazemos apenas e tão somente o arquivamento dos dados. E temos o acesso a esse arquivo, ele é seguro, ele é chaveado, ele é criptografado, só acesso ao arquivo quem tem senha, etc. Então, você vai ter que descrever o que você faz com os dados que você coloca dentro do CRM e como você cuida da segurança e da privacidade dos dados contidos no CRM. A doutora Lucilene, ela disse que o consentimento, o consentimento já implantamos, ela disse, tá? Legal, eu imagino que seja o termo de consentimento que já está na LGPD e que tem aquela frase que já está se tornando famosa, que é obrigatória da lei, né? Que é com aquelas palavras-chave que a lei
exige. Parabéns, a doutora Lucilene, que já deu esse passo, um enorme passo para se estruturar e atender os requerimentos da LGPD. Eu acho que esse primeiro passo vai alavancar os próximos grandes passos da empresa. Parabéns por isso, doutora. Professor, o Salvatore, ele está pedindo permissão para falar, eu vou fazer aqui a permissão. Salvatore? Salvatore, abre o seu... O seu microfone está desligado, Salvatore, pode falar. Salvatore, o seu microfone e o seu vídeo também está desligado. Fique à vontade para ligar o vídeo, mas o microfone é necessário para a gente ouvir a sua... Ele não está habilitando o microfone. Salvatore? Bom, vamos passar para o Carlos. Vamos passar para o Carlos Landim, que também está pedindo para falar. Talvez seja um complemento da primeira pergunta dele. Vamos lá. Carlos Landim. Carlos Landim, pode falar. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Boa tarde a todos, agradeço, tá? Parabéns. Estou gostando muito da live. É que eu trabalho numa empresa, tá? E nós temos parceiros, tá? São PJs. E a minha dúvida que eu perguntei em relação aos parceiros, como dizer, eles respondem, tá? No caso, algum acesso a algum dados da empresa, tá? Através de terceiros, se houver esse acesso não permitido com a empresa que é coligada a gente, que é parceira. Tá? Quem responde por isso? A empresa matriz ou esses parceiros que são coligados? Ô Carlos, boa pergunta sua, obrigado. A sua empresa é responsável solidária aos seus PJs, porque os seus PJs são aqueles que estão na ponta do seu membro, né? Como enquanto você é um polvo, você tem 8 tentáculos. Os PJs estão na ponta dos tentáculos. A lei entende que o PJ desenvolve um trabalho, realiza um trabalho que você poderia fazer na sua empresa. Só que você optou por terceirizar. Não importa se ele está dentro da sua empresa ou fora da sua empresa. Então, ele tem a responsabilidade enquanto operador e você tem a responsabilidade enquanto controlador. E a própria lei diz o seguinte: havendo vazamento de dados que prejudique o titular do dado, prejudique a sua imagem, prejudique os seus direitos, tanto o controlador como o operador responderão perante a NPD e perante a lei. Então, com essa lei LGPD, ela vem incrementar a responsabilidade dos operadores. Mesmo que você, por exemplo, você tem um profissional na sua empresa, um operador de mesa, um profissional que manuseia um cadastro de clientes ali na área comercial. Você, como administrador de vendas, ele tem acesso. Suponha que um dia qualquer, por um motivo que não vem ao caso, ele escapa dele ou escapa do controle dele o cadastro de clientes que vai parar no mercado, acaba saindo no Facebook ou vai para uma outra empresa. Se não houvesse LGPD, possivelmente esse assunto ficaria por entre vocês mesmos ali, eles receberiam um puxão de orelha, tal, etc. Mas só que agora, ele passou a ser um responsável jurídico por essa perda de dados. Ele vai responder enquanto operador, mesmo sendo empregado da sua empresa, e a sua empresa controladora vai responder também. E aí, dependendo do que chegar, a conclusão que for chegada, pelo inquérito que você for aberto pelo NPD, pode ser que você e ele sofram sanções disciplinares e financeiras. Então, a coisa é séria. E temos aqui uma pergunta, me permita, Robson, uma pessoa, Daniela, perguntou se essa lei está vigorando obrigatoriamente. Ela está aqui tentando falar também. Você quer permitir a fala dela ou não? Daniela, você quer falar? Daniela, quer falar? Oi, Daniela. Você liga seu microfone apenas. À vontade. Liga o microfone se quiser.
Acho que ela não está conseguindo. Não conseguiu habilitar, né? Mas além da Daniela de Paula, nós temos a Daniela Galdino. A Daniela Galdino perguntou se a lei já está vigorando. Sim, Daniela, ela está vigorando desde 18 de setembro de 2020. Então, já há mais de 2 meses que a lei já está em vigor. Tá? E o governo está preparado para a lei? O governo está se preparando para a lei. Recentemente saiu um decreto obrigando a todos os órgãos públicos a nomearem seus encarregados de proteção de dados. O governo está criando suas equipes de proteção de dados. Creio que vamos passar algum tempo, né? Os ministérios vão se organizar, as empresas públicas, na área estadual também, as secretarias vão se organizar. Na área municipal, nós temos aqui em São Paulo já decretos da prefeitura orientando, cobrando das suas secretarias ações no sentido de se prepararem para se estruturarem para a LGPD. Então, está havendo uma movimentação nas 3 esferas, executivo, federal, estadual e municipal, e também na esfera judicial, legislativa e executiva. Então, o Brasil está se preparando, sim, está tomando as providências, a maior parte das empresas estão cientes de que vamos chamar assim, esse é um caminho sem volta, né? E vamos esperar aí as ações da NPD. E agora, cada empresa tem que absorver aquilo que for pertinente à sua área de atuação e trabalhar com isso dentro da sua estrutura, dentro dos seus processos, dentro das suas políticas. Por exemplo, na área de recursos humanos, as empresas têm que rever seus códigos de ética, seus regulamentos internos, seus planos de salários, têm que rever seus processos de recrutamento e seleção. Tem uma série de processos da área de RH que têm que ser alterados, modificados para a introdução de dados, de cláusulas relativas à LGPD. Cada empresa vai fazer de um jeito, mas não pode deixar de fazer. Professor, estamos chegando ao final da nossa Fast Live. Nós, conforme havíamos prometido, nos atrasamos em 6 minutos aí devido à tecnologia. Quero agradecer aí a sua participação. Foi brilhante conseguir falar em tão pouco tempo um volume tão grande de informação. A lei ela não é tão simples, mas acho que eu diria que para um overview, né, sobre o que fazer, né, como começar, já ajudou bastante. Eu creio que já tem ajudado muito, inclusive, até aqui. Eu vou pedir apenas que a gente, então, disponibilize a sua apresentação, para que a gente possa, então, estar disponibilizando em nosso portal ou também na ProLink. Eu quero também agradecer a ProLink em estar, né, nos ajudando aqui, nos apoiando com essa live, muito importante. Fico também aqui deixando o canal aberto para todas as outras lives que vocês desejarem subir. Sempre o pessoal gosta bastante, dada a sua objetividade, vai direto ao ponto, e isso é muito bom. O tempo de todo mundo é escasso, a gente então está pedindo aí a colaboração sempre dos nossos palestrantes de tentar fazer, né, uma apresentação em tão curto tempo. Ao mesmo tempo, quero agradecer a todos que participaram da nossa Fast Live, né, e também ao pessoal, toda a equipe aí da ProLink, que também está participando, quero agradecer. Se vocês tiverem perguntas posterior aqui à nossa live, vocês podem encaminhar as perguntas que eu vou encaminhar para o professor, e o professor, agradeço se ele puder então estar respondendo, a gente então reencaminha essas respostas, né, às pessoas interessadas. Deixo à vontade para a finalização. Professor, te agradeço em nome do CEPROSP, tá? Inclusive, estamos completando 35 anos. Ontem completamos o jubileu de coral. 35 anos de existência. Parabéns, parabéns. Desejo que esses aniversários se dobrem, se tripliquem ao longo dos anos. Parabéns, Robson. Muito obrigado. Ao sindicato. E eu permaneço à disposição, eu posso ser encontrado através da ProLink, através do próprio sindicato. Nós temos uma parceria com a ProLink, né, para atuar nessa área de LGPD. Então, se alguém precisar algum tipo de apoio, alguma assessoria, alguma orientação, pode entrar em contato com a Isabelle, da ProLink, mesmo com o Robson, e será um prazer poder atendê-los. O material que o Robson citou é o material de slides, a gente vai transformar em PDF,
que tem aproximadamente 32 slides. Ele é um material mais robusto, mais amplo, que a gente usa, como eu falei no começo, para palestras de com mais tempo e podemos tratar os assuntos com mais profundidade. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de tarde, um bom final de semana, né? Voltem com consciência no domingo e vamos em frente, porque o Brasil precisa de todos nós. Quem sabe se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente coloca uma certa... Né? A gente corrige algumas coisas nessa área de tratamento de dados no país. Obrigado a todos, bom final de tarde. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Até logo. Muito obrigado. Estou saindo, hein? Um abraço. Vamos encerrando aqui. Muito obrigado. Até logo.